Crônicas 29. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, e trouxe os sacerdotes e os levitas, e os juntou na praça oriental. E lhes disse: ouviu-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram, e desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos, e nossas filhas, e nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Agora me tem vindo ao concerto, e façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o vosso Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para os servirdes e para serdes seus ministros e queimardes incenso. Então se levantaram os levitas, Maate, filho de Amazai, Joel, filho de Azarias, dos filhos dos Coatitas e dos filhos de Merari, Quis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Geleel, e dos Garçonitas, Joá, filho de Zima, e Edem, filho de Joá. Dentre os filhos de Elisafã, Sime e Jeiel. Dentre os filhos de Asaf, Zacarias e Matanias. Dentre os filhos de Emã, Jeiel, Simei. Dentre os filhos de Gedutom, Semaías e Uziel. E juntaram seus irmãos e santificaram-se e vieram conforme ao mandato do rei, pelas palavras do Senhor, que purificarem a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram dentro da casa do Senhor para a purificar, e tiraram para fora ao pátio da casa do Senhor toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para a levarem para fora do ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a santificar ao primeiro do mês, e ao 8º dia do mês vieram ao alpendre do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. E no dia 16º do primeiro mês acabaram. Então entraram ao rei Ezequias e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto com todos os seus vasos e a mesa da proposição, com todos os vasos, também todos os vasos que o rei Acaz, no seu reino, lançou fora. Na sua transgressão já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada e juntou os maiorias da cidade e subiu à casa do Senhor. E trouxeram 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes para sacrificar expiatório pelo reino e pelo santuário, por Judá, e disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. E eles mataram os bois, e os sacerdotes tomaram o sangue e o espargiram sobre o altar. Também mataram carneiros e espargiram o sangue sobre o altar. Semelhantemente mataram cordeiros e espargiram o sangue.
Então trouxeram bodes para sacrifício pelo pecado, perante o rei e congregação. Eles impuseram as suas mãos, e os sacerdotes os mataram, e com o seu sangue fizeram expiação do pecado sobre o altar, para reconciliar todo Israel. Porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e sacrifício pelo pecado por todo Israel. E pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com alaúdes e com harpas, conforme o mandato de Davi e de Gade, o vidente do rei e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor, por mão de seus profetas. Estavam os levitas em pé com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas. E deu ordem a Ezequias que oferecesse o holocausto sobre o altar. E ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou quando cantavam o canto e as trombetas tocavam. Tudo isto até o holocausto se acabar. E acabando de oferecer, o rei, todos quantos com ele se acharam, se prostraram e adoraram. Então disse o rei Ezequias e os maiorais aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf o vidente. E o louvaram com alegria, se inclinaram e adoraram. E respondeu Ezequias e disse: agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor. Chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas. E tudo que tinha essa vontade no coração trouxe holocaustos. E o número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isto em holocausto para o Senhor. Houve também coisas consagradas, 600 bois e 3.000 ovelhas. Eram, porém, os sacerdotes muito poucos, e não podiam esfolar a todos os holocaustos, pelo que seus irmãos, os levitas, ajudaram até a obra se acabar, e até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração, para se santificarem do que os sacerdotes. E houve também holocaustos em abundância, com gordura das ofertas pacíficas, com as ofertas de licor para os holocaustos. Assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. E Ezequias e todo o povo se alegraram de que Deus tinha preparado o povo, porque apressadamente se fez esta obra. Crônicas 30. Depois disto, Ezequias enviou por todo Israel e Judá e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, que viessem à casa do Senhor a Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com os seus maiorais e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa no segundo mês, porquanto no mesmo tempo não a puderam celebrar, porque se não tinham santificado bastante. Sacerdotes e o povo se não tinham juntado em Jerusalém. E foi isto reto aos olhos do rei e aos olhos de toda a congregação, e ordenaram se fizesse passar pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa do Senhor a Jerusalém, porque muitos a não tinham celebrado, como estava escrito. Foram, pois, os correios com as cartas da mão do rei e dos príncipes por todo Israel e Judá, e segundo o mandato do rei, dizendo: Filho de Israel, convertei-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e Isabel, e Israel, para que ele se volte para aqueles de vós que escaparam e ficaram da mão dos reis de Assíria. E não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os pôs em assolação, como vedes. Não endureçais agora a vossa cerviz. Como vossos pais, dai a mão ao Senhor e vinde ao seu santuário, que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus.
para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Porque em vós, convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos, e tornarão a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o seu rosto, se vos converterdes a ele. E os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim, de Manassés até Zebulon, porém riram-se e zombaram deles. Todavia alguns de Aser e de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. E em Judá esteve a mão de Deus, dando-lhes um só coração, para fazerem o mandato do rei dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. E juntou-se em Jerusalém muito povo, para celebrar a festa dos pães asmos, no 2º mês, uma muito grande congregação. Levantaram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém, também tiraram todos os vasos de incenso e os lançaram no ribeiro de Cedron. Então sacrificaram a Páscoa no dia 14º do 2º mês. E os sacerdotes e levitas se envergonharam e se santificaram, e trouxeram holocaustos à casa do Senhor, e puseram-se no seu lugar, segundo o seu costume, conforme a lei de Moisés, o homem de Deus, e os sacerdotes espargiam o sangue, tomando-o da mão dos levitas, porque havia muitos na congregação que se não tinham santificado, pelo que os levitas tinham cargo de matarem os cordeiros da Páscoa, por todo aquele que não estava limpo, para os santificarem ao Senhor, porque a multidão do povo, muitos de Efraim, Manassés, Issacar e Zebulon, se não tinham purificado, e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito, porém Ezequias orou por eles, dizendo: o Senhor, que é bom, faça reconciliação com aquele que tem preparado o seu coração para buscar o Senhor Deus, Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado, segundo a purificação do santuário. E ouviu o Senhor Ezequias e sarou o povo, e os filhos de Israel que se achavam em Jerusalém celebraram a festa dos pães asmos 7 dias, com grande alegria. E os levitas e os sacerdotes louvaram o Senhor de dia a dia, com instrumentos fortemente retirentes ao Senhor. E Ezequias falou benignamente a todos os levitas, que tinham entendimento no bom conhecimento do Senhor. Comeram as ofertas da solenidade por 7 dias, oferecendo ofertas pacíficas e louvando ao Senhor, Deus de seus pais. E tendo toda a congregação conselho para celebrarem outros 7 dias, celebraram ainda 7 dias com alegria, porque Ezequias, rei de Judá, apresentou à congregação 1000 novilhos e 7.000 ovelhas, e os príncipes apresentaram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas, e os sacerdotes se santificaram em grande número, e alegraram-se toda a congregação de Judá, e os sacerdotes, os levitas, toda a congregação de todos os que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel, e os habitavam em Judá. E houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a sua habitação aos céus.